Senhor presidente, vereador Marquinhos nesse momento, senhora vereadora, senhores vereadores, profissionais da imprensa, funcionários da casa, munícipes que nos acompanham pela TV Prevê, TV Câmara, Auriverde, pela Rádio Unesp, aqui nas nossas galerias, o meu boa tarde. Antes de iniciar a minha fala pessoal, vou pedir ao vereador Raul que me honre com a sua intervenção. Obrigado, vereador Artemio. Vereador Arildo, apenas para fazer o conhecimento de causa aqui para nossos colegas, eu tive acesso ao cronograma de ações e estratégias, né, de emergência que a secretária montou e foi entregue ainda hoje de manhã para a Endurbe, né, até onde a secretária pode ir, que é a parte técnica que lhe compete. Agora precisa do quê? De engenheiros para dizer como deve ser feito. Um detalhe, viu, vereador Artemio? Aonde tem o aterro de 4.000 e de 50.000 metros, nós não precisamos de fazer licenciamento, porque a área já está lá licenciada. O que nós temos que fazer é o projeto de engenharia, que é o que está sendo feito nesse momento. Está sendo entregue nesse momento. Outro detalhe. Ainda há espaço suficiente para ser colocado lixo naquelas cotas que eu passei aqui para o levantamento topográfico, né, que é o que deve acontecer agora nos próximos dias. Então, eu tenho aqui a cópia, vereador, depois se o senhor quiser ter acesso. Esse é o cronograma, vou pedir para tirar uma cópia, ele passo já, que é o cronograma que a Secretaria do Meio Ambiente está entregando para a Endurbe, para que agora os engenheiros da Endurbe façam o restante do processo para poder nós depositarmos lixo no local. Né? Primeiramente de 4.000 e em segundo depois dos 50. Pois não, vereador. Vereador, eu não quero consumir muito. Pois não. Eu tive novamente uma reunião por curiosidade, novamente com a CETESB no final da semana passada. E não foi essa informação que eles nos trouxeram, que existe licenciamento dos 4.000 e também dos 50.000. Na verdade, há necessidade de licenciar os 4, há necessidade de licenciar os 50.000. Então, nós precisamos realmente nos inteirar para saber quem está falando a verdade, porque do jeito que está, não podemos mais empurrar isso com a barriga. Bem, nós acompanhamos o encaminhamento de alguns documentos do prefeito, apresentando um cronograma de atuações frente ao aterro. Certamente que nós temos uma grande expectativa de que esse cronograma consiga finalmente se cumprir, para que nós possamos, de fato, ter um aterro viável e que nós consigamos escapar da licitação e do aterro privado. Mas a minha fala hoje, num primeiro momento, ela converge com a fala do vereador Arildo Lima e também com o do vereador Bussola, porque a preocupação se renova em relação a essa questão do DAE, como os meus antecessores já disseram. Essa preocupação com os vazamentos ocultos, ela continua ainda acontecendo. De fato, poucas iniciativas práticas foram feitas para que se resolvesse a situação, que está afetando muitos munícipes. Muitas pessoas da nossa cidade estão passando por um problema muito sério, com contas elevadas, de um vazamento que não tinham conhecimento. Ficam sabendo depois de um mês, a conta normalmente é elevada e não conseguem, o pior de tudo, uma boa resolução com o DAE, que se mostra sempre intransigente em relação a essa questão. Então, a gente tem aí a esperança de que, em breve, a presidência do DAE, principalmente, consiga resolver essa questão dos vazamentos, principalmente os vazamentos ocultos, já que o próprio DAE não resolve as questões dos vazamentos próprios. Mas eu também queria falar de uma outra questão que nos preocupa, que nós iniciamos essa conversa já na semana anterior, que é as grandes mudanças que acontecem quando um número de pessoas vai para esses residenciais da Minha Casa Minha Vida, alteram toda a conformação social de um bairro, né? Claro que são bem-vindas sempre, é um plano maravilhoso, é um projeto que consegue abrigar muitas pessoas, mas que quando chega numa localidade traz muitos problemas. E eu gostaria de que a TV Câmara apresentasse uma matéria que nós fizemos em relação ao Monte Verde.
moradores dos residenciais Monte Verde 1, 2 e 3 de Bauru, do programa Minha Casa Minha Vida, estão enfrentando problemas com a falta de infraestrutura no local. Os condomínios ficam na altura da quadra 40 da Avenida Castelo Branco. Os primeiros apartamentos aqui nos 3 residenciais Monte Verde foram entregues há 4 anos. São 2.000 novas famílias que, inclusive, já fizeram protestos aqui no local, apontando as principais carências e reivindicando melhorias. As pessoas estão achando que é muito perigoso estar tendo que atravessar a avenida para pegar o ônibus, o circular do outro lado da rua. Já sugeriram que o ônibus pelo menos entre aqui do lado da rotatória para que não tenha que atravessar com as crianças do outro lado, tá? A escola. O pessoal tem procurado muito central de vagas e ela está deslocando as vagas para os bairros mais distantes. E que os bairros, as escolas que já tem aqui não estão suportando os moradores que tem aqui já, as crianças, ainda mais os que estão vindo. Então está havendo muito esse transtorno também, tá? E em relação também a não só a escola, mas também ao transporte da escola. As pessoas estão preocupadas como que vão fazer para se deslocar para estar levando as crianças para a escola. Postos de saúde, que também não são próximos, são mais longes. Por enquanto, é assim, o que de imediato já está aparecendo de transtorno para os moradores daqui. A travessia da Castelo Branco, o ônibus, eles gostariam que tivesse mais perto aqui, né? Porque eles têm que atravessar a pista para pegar o ônibus. E essa avenida aqui, ela não tem uma sinalização, ela tem um redutor de velocidade que é bem no meio da ilha. Então, se você analisar direitinho, as escolas são longe, a pessoa vem atravessar isso daí, é perigoso, porque os pessoal que vem de Piratininga, eles vêm numa velocidade que eles não têm limite. E quando ele chega aqui, eles já brecam em cima do redutor de velocidade, que é a lombada, né? Então as pessoas ficam sem saber se atravessam ou não atravessam. Se tivesse como vir trazer um ônibus para cá, mesmo que seja um do Sabiá, do Ouro Verde, que passasse aqui para o pessoal, né? Além de entregar esse empreendimento novo que eles entregaram, que é lógico, é uma graça entregar, aparecer, gente, parabéns e tal, mas cadê a estrutura do povo? Se faz uma coisa sem estrutura, sem médico, sem escola, não sei como o pessoal faz isso, abandona nós estamos realmente abandonados. Na avaliação do vereador Artêmio, com a chegada de novos moradores, os problemas devem se intensificar. A preocupação principal, inclusive, com a questão do trânsito, né? A preocupação com escola, a preocupação com creche, a preocupação com atendimento aos usuários da Praça de Esportes. Enfim, nós precisamos estar muito atentos, porque hoje é instalados Minha Casa Minha Vida em todos os lugares aí, mas infelizmente a infraestrutura não atende o que as pessoas mais necessitam. O que seria mais urgente aqui para os moradores? Olha, no meu entendimento, urgente mesmo é nós termos alguns cuidados na questão do trânsito aqui, que ele está muito, mas muito perigoso. Essa travessia da Castelo Branco que a gente tem aqui, nós mesmos podemos presenciar hoje aqui de perto, a grande dificuldade que é, os carros passam rapidamente, eles não respeitam a faixa de pedestre, então acho que num primeiro momento isso é o mais urgente e ao longo do tempo aí atender as outras prioridades. Além dos problemas no entorno dos residenciais, o Jardim Ouro Verde também concentra pedidos de melhorias. Um deles é do morador Carlos, que reclama das condições precárias da quadra esportiva do bairro. Olha, a gente precisava urgente arrumar o alambrado, colocar essas alombadas e arrumar a praça e principalmente, prioridade de tudo, para amanhã, água para eles beber. A Praça de Esportes, ela está depredada. Infelizmente, a gente precisa também trabalhar bastante, eu até tenho conversado muito com o pessoal daqui, que é da minha região, a respeito de nós promovermos algumas palestras, sempre antes da iniciação esportiva também, ter uma conversa mais séria com eles, porque são os próprios moradores que às vezes acabam depredando o espaço, né? Então a quadra de esporte está depredada, o campo de futebol também, a rede, o alambrado, toda a praça esportiva, os equipamentos estão quebrados e hoje não tem sequer o bebedouro de água no local. Então, como nós pudemos acompanhar pela matéria aí, com a sua compreensão, senhor presidente, só para encerrar,
São grandes as necessidades que uma nova demanda populacional leva para essas regiões. Nós precisamos entender que, pelo menos, é necessário que se priorizem aqueles atendimentos mais fáceis, como, por exemplo, essa questão do trânsito, que a gente, infelizmente, a qualquer momento vai assistir algum acidente ali nesse cruzamento tão perigoso que é a travessia do Monte Verde para a Granja Cecília. Muito obrigado, senhor presidente.